Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Gilmar Palusa, que olha só que coisa, meu amigo, o pessoal tomou um susto no Gilmar Palusa lá em Lisboa, tá? Porque parece que a turminha que saiu lá do evento, né, foi numa casa noturna lá em Tejo, né? Numa boate, numa sauna, como a gente diria aqui no Rio de Janeiro, né? Foi num lugar de prostituição lá em Lisboa, né? E daí teve batida, cara. Prenderam o gerente do estabelecimento. Ih, rapaz, o pessoal ficou preocupado, bicho. Porque vocês sabem que o Gilmar Palusa já está sendo investigado lá pelo Chega lá em Portugal por uma série de irregularidades, né? E agora a gente fica sabendo que esse pessoal está frequentando as boates lá em Portugal, e essas boates, essas casas noturnas, ou como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, as termas, né? Casa das Primas, o pessoal chama esse negócio, tem vários nomes por aí no Brasil, né? O pessoal lá que é dono dessas empresas dizem que são todos ligados à polícia e à justiça de Portugal. O que, aliás, não é muito diferente aqui no Brasil, não, tá? Diz que é todo mundo ligado a figuras importantes e polícia. Por quê? Porque tal como acontece aqui no Brasil, lá em Portugal também, esse tipo de atividade é meio uma zona cinza legal, né? Aqui no Brasil, vocês sabem, a prostituição é legal, mas você ajudar a prostituição é proibido. E aí, o que é uma casa noturna? Você está ajudando ou não está ajudando a prostituição, né? Entendeu como é que é uma coisa meio questionável? Aí se você, mané, resolver abrir uma casa, a polícia vai dar batida lá, vai prender todo mundo, você vai perder tudo, vai perder seu dinheiro, vai ser processado, vai ser preso. A menos que você tenha a costa quente, você tenha algum policial com você tenha pessoas da justiça com você. E aí o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro isso é notório. Todas as termas aqui do Rio de Janeiro têm ligação com a polícia e com a justiça aqui do Rio. Eu imagino que lá em Lisboa seja a mesma coisa, né? E justamente era o pessoal da justiça que estava lá no Gilmar Palusa, né? Essa turma mesmo. Essa notícia foi sugerida por o Corno Libertário, Casa Nova e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, parece que o Gilmar Palusa foi mais empolgante do que pode-se crer, né? A gente sabe que teve lá os discursos do pessoal, um monte de lorota. Eu já expliquei para vocês que o objetivo desse tipo de encontro é a conversa de bastidor, é o pessoal batendo papo, são as pessoas, os empresários aqui no Brasil que querem ter acesso aos ministros, bater o papinho, conversar com o ministro ali na fila do cafezinho e não sei o que lá. Isso é muito mais importante que as palestras em si. Ninguém está nem aí para as palestras, no final das contas. Mas o ponto é esse, parece que a coisa ficou mais animada aqui. Ó. Batida policial em casa noturna assusta políticos e advogados brasileiros durante o Gilmar Palusa. Aqui. Casa noturna Elefante Branco, em Lisboa, né? Na madrugada do dia 3, lá durante o Gilmar Palusa. Né? O local foi um dos alvos da investigação que mira crimes como promoção de prostituição, tráfico humano e tráfico de drogas. Então, é igualzinho aqui no Brasil. Então, pelo visto, a lei lá em Portugal é a mesma aqui do Brasil. Prostituição não é proibido, mas você ajudar ou promover prostituição é proibido. E aí, como é que fica a casa noturna? Ela está ajudando ou não está ajudando, né? É lógico, o tráfico humano e tráfico de drogas é terrível. Isso daí não deveria acontecer, mas muitas vezes o pessoal investiga esse tipo de coisa, né? Na hora da batida, porém, estavam por lá políticos e advogados brasileiros num after do Gilmar Palusa. Ih, rapaz, olha só, que pena que não pegaram os brasileiros, porque eu vou te falar uma coisa, já teve uns casos muito engraçados aqui no Brasil, quando teve um incêndio na 4x4 lá, que saiu todo mundo, sabe que nas termas aqui do Rio de Janeiro, você, por segurança, você não vai com roupa, né? Você bota um roupão, você tem um vestiário, você tem que tirar a sua roupa, botar um roupão, e aí ficam as meninas peladas e você de roupão lá dentro da casa, né? Até você escolher a menina e fazer o que você quiser fazer com a menina. Mas o pessoal fica de roupão. Por que isso? Por questão de segurança. Porque aí o pessoal não tá com arma, né? Tá com roupão, você deixou sua roupa lá no coisa, você sabe que você não tem nada com você, não tem faca, não tem arma, não tem nada para evitar briga e coisa e tal. Então é uma questão de segurança. É muito positivo isso aqui no Rio de Janeiro, a história do roupão, né? Só que aí teve um incêndio lá na 4x4, teve que sair todo mundo. Ficou aquele monte de homem de roupão na rua ali, na Rua do Rosário. É Rua do Rosário, né? Eu acho que é Rua do Rosário, eu nem lembro mais. Tanto tempo. Buenos Aires 44, eu acho. Buenos Aires 44 é o endereço lá da rua, né? Enfim, ficou o pessoal todo mundo de roupão na rua, muito engraçado isso, né? Eu não tava nesse dia lá não, tá? Mas foi muito engraçado realmente.
Enfim, o pessoal do Gilmar Palusa foi no tal do Elefante Branco. Olha que coisa sugestiva. Elefante Branco, a boate lá de Lisboa. Depois da programação do dia do Fórum Jurídico de Lisboa, o grupo integrado por 2 prefeitos migrou para uma festinha ao som de São Jorge Aragão, num clube à margem do Rio Tejo. Na sequência, cheia de animação, foram até o Elefante Branco, onde estava acontecendo a operação e a prisão do gerente do estabelecimento, né? O pessoal ficou assustado, voltou pro hotel e coisa e tal, não teve nada, não teve ninguém detido, mas o pessoal deve ter ficado assustado. Por quê? Porque no final das contas, né, o Gilmar Mendes já sabe que ele já está sendo investigado lá em Portugal por esse tipo de coisa, né? O Gilmar Mendes já está sob da mira do Chega para investigação por lá. O Chega é um partido político lá de Portugal, de direita, que já falou que está investigando, que vai abrir uma investigação sobre esse Gilmar Palusa lá em Lisboa. E aí, ou seja, o Gilmar Mendes, é por isso que o Gilmar Mendes está tão apavorado, né? Quando ele voltou aqui para o Brasil, ele publicou aquele tweet contra o Trump, falando, não, porque somos uma democracia, estamos fazendo uma investigação criminal e não sei o que lá. Pô, ô Gilmar, todo mundo sabe que vocês estão forçando a barra pra caramba, que não tem investigação nenhuma, que vocês estão condenando um inocente, que toda essa história do golpe, entre aspas, é uma farsa, não tem nada ali para indicar ninguém no final das contas, mas enfim. O Gilmar Mendes está assustado, porque ele está vendo que o cerco está se fechando. A direita no mundo inteiro está crescendo, né? E a esquerda está perdendo força. Então esse pessoal, eles acharam que iam conseguir dominar a coisa toda punindo a direita aqui no Brasil, e estão percebendo que o buraco é muito mais embaixo. Ficaram assustados com a batida que deram lá no Elefante Branco lá de Lisboa, né? Não foi só isso não, teve também ameaça de bomba. Segundo a palestra das autoridades, teve uma ameaça de bombas, segundo informações produzidas no jornal o Globo, uma ameaça de bomba levou à evacuação de parte das instalações da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no dia 2 de julho, quando estavam fazendo o Gilmar Palusa lá, né? E, de novo, eu acho um absurdo isso, porque parece que foi denúncia falsa, não tinha bomba nenhuma, né? Mas a polícia foi lá, teve que tirar o pessoal, vasculhar tudo para ver se tinha bomba e coisa e tal, denúncia anônima. Isso é uma sacanagem, não se deve fazer esse tipo de coisa, mas mostra mais uma vez como que esse pessoal não é bem-vindo em lugar nenhum, meu amigo. Gilmar Mendes, isso mostra que o Gilmar Mendes não vai ter folga não, cara. O Gilmar Mendes, ele tá achando que ele tá certo nesse processo contra o Bolsonaro, mas não tá não. E tá todo mundo vendo isso. E a tendência daqui para frente é só mais ele ser considerado culpado pela lambança que ele e Alexandre de Moraes estão fazendo lá no STF, né? Enfim, não vai ter vida fácil pro Gilmar Mendes depois também não, meu amigo. Politicamente, sinceramente, eu não quero nenhum mal pro cara, não tenho nada contra ele, mas no final das contas é um absurdo o que ele está fazendo, e é lógico que, como todos nós, ele vai acabar respondendo pelas lambanças que ele está fazendo frente à justiça, com todo o devido processo legal, com um processo longo, nada de processo feito em 6 meses, rapidinho, para prender ele entre as eleições, até porque não precisa, o Gilmar Mendes não ganha eleição nenhuma. Enfim, o pessoal ficou chateado com essa coisa aqui, lá no Gilmar Palusa. Já estão vendo que vai ficar complicado. Eu sugiro, o Gilmar Mendes, da próxima vez você fazer o Gilmar Palusa na Antártida, porque lá vai ter menos problema. Na Antártida você leva o pessoal todo para lá, aluga um teatro lá na Antártida e pronto, resolve o problema, não vai ter problema nenhum por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.